Então, bom dia, tá bom o som? Tá boa a altura? Todo mundo tá ouvindo? É um prazer estar aqui novamente. Eu fico muito feliz de poder... eu não sou uma palestrante, eu sou alguém que estuda bastante, gosta de estudar e quer compartilhar esse estudo com vocês. Palestrante, eu não estou nesse nível ainda. Quem sabe na próxima, né? Porque essa acho que não vai dar tempo. Eu escolhi um tema que é caridade, poupança para a vida eterna. E o que é caridade, né? Ela é uma palavra muito veiculada nos meios religiosos de Jesus, que seguem Jesus. Por quê? Porque Jesus que veio trazer esse conceito como uma necessidade. Caridade existia, sempre existiu antes de Jesus, as pessoas ajudarem uns aos outros, umas às outras, mas com Jesus, ele nos falou dessa necessidade, colocou como uma necessidade você ser caridoso. Caridade é o amor em ação. Então, você ser caridoso é uma premissa para se conquistar uma aproximação com o Pai. Quando Jesus colocou a ideia de Deus como Pai e ali nos aguardando, preparou o seu reino, não é um reino, a gente sabe disso, que já estuda um pouquinho o Evangelho, já estuda os ensinos de Kardec também, e outros também que estão ali, que eu, na verdade, não tenho muito acesso. Mas ele coloca, Jesus foi o primeiro a colocar Deus como Pai, não aquele Pai punitivo, vingativo, mas aquele Pai amoroso, bom e justo. E a construção do reino dos céus não é algo que se dê fora de nós, não é um lugar lindo onde a gente vai quando a gente desencarnar e tal, encontrar as pessoas queridas, não. A construção do reino dos céus é interior, é dentro de nós. É dentro de nós que a gente vai encontrar essa alegria, essa felicidade e essa proximidade com o Pai. Então, quando a gente fala em caridade, a gente está falando do auxílio ao próximo. Jesus foi o primeiro que falou, olha, vamos ajudar o próximo para a gente poder se sentir melhor, se sentir mais próximo do Pai. E isso como uma condição para nós alcançarmos esse reino de Deus. Tem uma história que não é nem uma história dos meios religiosos. É uma história que conta um filho que, com a idade muito avançada do pai, ele já estava bem velhinho, ele foi obrigado a trazê-lo para morar consigo. Mas esse pai tinha um tremor muito grande nas mãos. Ele não enxergava direito também. Então, na hora das refeições, ele derrubava toda a comida e não raro, ele ainda derrubava o prato, quebrava a louça. Aquilo começou a causar um desconforto nele, na esposa, aquele tapete sujo todo dia. Então ele achou como uma solução simples, vou colocar o papai na cozinha, fazendo a refeição ali num cantinho onde não faça tanta sujeira, vou arrumar uma cuia de madeira para ele poder não quebrar a louça, se cair no chão não ia quebrar, e achou assim, de uma maneira prática, que estava tudo resolvido. Daí o seu filhinho de 5 anos um dia perguntou, pai, por que o vovô come sozinho e ele não come com a gente mais? Daí o pai explicou, ele derruba comida e tal, e o filho se calou. Algum tempo depois, esse pai encontra o filho mexendo com uns blocos de madeira, tentando fazer alguma coisa,
E ele falou: o que você está fazendo aí, filho? Pai, eu estou fazendo uma cuia para você e para a mamãe, quando vocês ficarem velhinhos, vocês terem onde comer. Foi só então que esse homem parou para refletir naquilo, no tipo de ação que ele estava fazendo. O que ele estava ensinando para o filho? Que é com o exemplo, não é mesmo? É o exemplo que vai fazer com que você ensine para as crianças o que é certo e o que é errado. Às vezes a gente fala muita coisa para fazer e faz certo e faz o errado. E as crianças estão observando isso. E, na verdade, esse homem, então, a partir daquela fala do filho, refletiu sobre as suas ações. Ele percebeu que ali estava o pai dele e que aquilo podia estar magoando ele. Ele não tinha se tocado, ele não fez aquilo com maldade, ele fez uma solução para aquilo que estava o problema. Só que a solução não era uma solução amorosa e nem acolhedora. Então, isso que os ensinamentos de Jesus fazem conosco, que a gente reflita sobre o que a gente está fazendo. Não somos perfeitos, temos muitas imperfeições, temos muitas dificuldades em muitos aspectos da nossa vida. E às vezes não nos damos conta do que estamos fazendo ou deixando de fazer. Quando no Livro dos Espíritos, das questões 886 até 889, falam sobre caridade, no Livro dos Espíritos, nessa parte, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos, estão ali as lições morais, é a parte toda do Evangelho que Kardec coloca, dividiu didaticamente em 10 leis, né? Lei de sociedade, adoração, progresso, e na lei de justiça, amor e caridade, então Kardec questiona os espíritos, que o Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas para quem não conhece ainda, muito interessante de ser estudado. E nessa terceira parte, ele falando na lei de justiça, amor e caridade, Kardec pergunta: o que é caridade? Pede para eles definirem caridade. E os espíritos então definem: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses itens. Benevolência para com todos. O que é ser benevolente? É fazer todo o bem que se pode. Jesus sempre nos ensinou, através de histórias, exemplos práticos, e nesse item de caridade, de auxílio ao próximo, ele contou a parábola do bom samaritano. Não sei se todos conhecem, mas eu vou resumir rapidinho. Tinha um homem caído à beira do caminho que tinha sido assaltado e espancado. Estava ali para deixar morrer, mesmo porque ele estava muito ferido. E passaram por aquele homem várias pessoas, inclusive aqueles religiosos muito conceituados da época, né? Das tribos de Israel, os fariseus eram os mais, vamos dizer assim, a elite dentro do judaísmo. E passou um fariseu, olhou, tenho pressa, vou embora. Passaram muitas pessoas ali, olharam aquele homem, às vezes com uma repugnância, às vezes com, assim, eu não tenho que me meter nisso. Até que passou um samaritano. Os samaritanos, naquele meio dos judeus, eles eram considerados assim como de segunda linha, não dava muita importância. Era uma tribo meio ali que ninguém se importava muito com eles não tinham prestígio nenhum social. Mas aquele homem se condoeu daquele que estava caído, curou-lhe as feridas, levou a uma estalagem
cuidou desse homem, alimentou e ainda deixou um dinheiro para o dono da estalagem cuidar daquele homem, continuar os cuidados com aquele homem, porque ele tinha que seguir para o seu trabalho. E daí Jesus, contando essa história, ele pergunta aos seus discípulos, quem deles que amou o próximo? Qual deles que fez todo o bem que ele podia? O samaritano. Então você não tem que ter, para você fazer o bem, você não precisa ter prestígio, não precisa ter conhecimento, você precisa ter esse amor dentro do coração. Isso é benevolência, fazer todo o bem que você pode pelo outro. No seguinte item, ele fala sobre a indulgência para com as imperfeições dos outros. É um item que você pensa assim, se compadecer do outro, ter compaixão, mas num nível de aceitação. Ele tá se referindo mais a aceitar as imperfeições dos outros. Por quê? Porque nós todos somos imperfeitos. E aquela história que cada um tem uma visão dos fatos. Ocorreu uma coisa engraçada até, onde na academia que eu frequento, eu indo embora encontrei um homem que faz tempo que a gente se conhece dali. E ele estava nervoso, eu nunca vi ele nervoso daquele jeito. Ele é até quieto, calado, não fala com ninguém, só cumprimenta e pronto. Mas eu falei, o que aconteceu com você? Ele falou, eu estacionei minha moto aqui, ali, olha lá, eu já estava quase na calçada, e veio essa pessoa e pôs a moto colada na minha. Olha aqui. Ela pôs colada, a pessoa pôs colada na minha, eu não consigo sair, tem que ficar arrastando. E não é a primeira vez que essa pessoa faz isso. Eu até sugeri para ele, puxa sua moto dessa vez e deixa um bilhete pedindo para a pessoa tomar mais cuidado. Tá bom. Passou, ele disse até que fez o bilhete. Obrigada, querida. E num outro dia, um professor de lá veio comentar o fato comigo. Você viu que desagradável? Ele estava nervoso, estava agitado, fazendo um certo burburinho ali. E, no entanto, a pessoa que deixou a moto daquele jeito deixou bem rente a linha, para que, se o carro saísse da garagem, não atrapalhasse ele. E é um lugar onde cabem 2 motos folgadas. Ele que tinha colocado a moto dele toda torta. Por que eu estou contando essa história para falar de indulgência? Porque cada um tem sua visão. Ele não fez aquilo de propósito. E a pessoa também, não, eu vou colocar aqui, cabem 2 motos, eu vou colocar aqui. Então, meu marido que costuma dizer que toda história tem 3 lados, o lado de um, o do outro e o que realmente aconteceu. Então, muitas vezes a gente acha que nós temos a razão, nós estamos certos. E aí, o que gera? Gera conflitos, gera sentimentos ruins para nós, que prejudicam alguém, a nós mesmos. Às vezes, numa situação onde a gente está assim, com raiva do outro, a gente é grosseiro, acaba se envolvendo em fluidos menos elevados, vamos dizer, baixa o nosso padrão vibratório, e isso faz mal para quem? Para nós. Então, ser indulgentes nos beneficia também e tem a ver com caridade, porque eu vou olhar o outro da maneira piedosa que eu necessito que os outros olhem para mim também. E o terceiro ponto é o mais difícil, eu considero, que é o perdão das ofensas. Perdoar não é falar assim,
eu perdoo, mas também não quero nem ver na minha frente. Quantas vezes que a gente faz assim? Não quero nem saber, não vou fazer nada contra a pessoa, mas também, quero nem ver, quero distância. Acabou para mim, vou seguir minha vida. Isso é perdão mesmo? É um primeiro passo, que é quando você não tem aquela ímpeto de devolver aquela ação, como certamente no passado a gente tinha. Aquela coisa do bateu, levou, você faz uma coisa, recebe a outra, você dá o troco. Hoje a gente já está, muitas vezes, conseguindo, tá bom, não quero contato. Porque a gente também não está preparado para esse amor incondicional a todas as pessoas, como Jesus nos indica ser o certo. Vamos fazer o que dá por enquanto. Mas o perdão beneficia a quem dá. Não é quem recebe. Quem fez o mal vai se reajustar com as leis divinas. Se não for nessa vida, vai ser em outra, mas vai haver esse reajuste. Mas eu preciso, dentro de mim, não cultivar esses sentimentos de ódio, de raiva e de desamor. Tem um livro do André Luiz, o Missionários da Luz, é o terceiro livro daquela série A Vida no Mundo Espiritual. Né? Até os filmes estão aí, né? Teve Nosso Lar 1, Nosso Lar 2, que se refere ao segundo livro, que é Os Mensageiros. E esse terceiro filme não é sobre esse Missionários da Luz, uma pena, mas eu até entendo que eu não sei se todo mundo leu, se todo mundo conhece, mas é um livro que tem muitas histórias e muitos conhecimentos científicos, médicos, que para você transformar isso num filme seria bem difícil, uma pena. Mas enfim, vamos voltar para o Missionários da Luz. No capítulo 13, ele conta a história do Segismundo. Segismundo é um espírito que, na última existência, matou seu melhor amigo, o Adelino. Por quê? Porque ele queria ficar com a sua noiva, que era Raquel. Então ele matou o Adelino, mas as coisas não correram como ele queria. Acabou que a Raquel morreu numa situação muito difícil, mas os três, quando desencarnaram, se entenderam no mundo espiritual. Ficaram dispostos a retornar numa vida, numa outra experiência, para poder se harmonizarem, haver o perdão. Então, o Adelino voltou, casou com Raquel também voltou para o mundo físico, até receber um filhinho, e o Segismundo seria o segundo filho do casal. Na época de voltar para reencarnar, o Segismundo se aproximava do Adelino durante o sono físico. Então, durante o sono físico, ele tentava uma aproximação com o futuro pai. Mas o que acontecia? Desligado do corpo físico, quando o Adelino viu o Segismundo, ele não percebia aquele a quem ele tinha combinado de receber como filho. Qual era a lembrança dele? Do assassino. Vocês entenderam por que é necessário a reencarnação, a vivência, para poder desfazer os sentimentos ruins que muitos erros nossos provocam? Então ele se apavorava e fugia, acordava, o corpo suado, nervoso, olha o que, muito desesperado. E isso fez com que a equipe que dirigia espiritual ali, que é responsável pela condução do André Luiz nos estudos, nesse livro, o Alexandre, intervisse.
Então, desligado do corpo físico através do sono, Adelino se encontra com Segismundo e antes que ele fugisse, o Alexandre conversa com ele. Adelino lembra, mas ele é um assassino, eu tenho medo, os sentimentos que a gente guarda. Não adianta ele ter, no plano espiritual, tido a consciência, eu preciso me reconciliar com ele. Naquela hora, ele só via o assassino. Ele ainda não via aquele com quem ele tinha se comprometido. Então, por isso ele fugia. O Alexandre fez com que Adelino, então, lembrasse, se recordasse daquela promessa que ele fez e ficasse disposto a cumprir o que ele prometeu. E o que ele faz, então? Ele, naquele momento, uma onda na mente do Adelino, uma sombra, uma nuvem pesada, se desfez. E ele, então, se tornou fértil novamente. Isso é muito importante nesse assunto. Ele estava temporariamente infértil, porque aquelas recordações que ele tinha bloqueavam, matavam os espermatozoides ainda na bolsa escrotal. Não permitia que o Segismundo nascesse. Então, por isso a importância dessa conversa. E aí mostra o que o não perdão, o ódio, o rancor, a mágoa fazem com nós. Nós transferimos muitas vezes para o nosso corpo físico elementos que nos desarmonizam e muitas vezes causam doenças. Sabe aquela coisa que você tem uma dor de cabeça, não sabe nem de onde é, que você tem aquela dor de estômago depois de uma discussão? São esses elementos deletérios que causam essa harmonia e provocam muitas vezes doenças. Não é para ninguém se culpar, eu estou com isso, peguei gripe por causa daquilo, daquela discussão que eu tive, não é nesse sentido. Mas é para a gente ficar atento como o não perdão provoca muitas vezes essas disfunções que nos prejudicam. Então, é para a gente só um alerta para nós. Aconteceu com o Adelino essa infertilidade temporária. Eu achei assim, quando eu estudei esse livro, isso é muito importante para a gente trazer para a nossa vida. As coisas que a nossa mente consegue fazer, benéficas e prejudiciais. Sempre tem o lado bom e o lado ruim da história. Vocês percebem que todas essas benevolência, indulgência e perdão, estamos falando da caridade espiritual, que nos permite essa aproximação com o Pai. Então, a caridade material, então não precisa ter, porque dentro da doutrina espírita a gente acredita que cada um está vivendo a vida que necessita. E cada um está sofrendo as consequências daquilo que faz. Então, se uma pessoa está ali se drogando, essa pessoa que está se drogando tem que assumir as responsabilidades dela. Se ela afasta todo mundo dela, se ela perde o trabalho e vai viver na rua, é consequência de uma escolha errada que ela fez. Mas será que a gente não tem que fazer a nossa parte também? Bom, cada um escolhe, sim. E nós que observamos aquilo e vendo aquela pessoa naquela situação difícil, a gente tem sim obrigação de ajudar. Nosso companheiro estava falando da ajuda que a casa aqui oferece. É uma ajuda material, porque vivemos numa vida material. Então, o auxílio espiritual é dado, mas o material também é importante. Eu trabalho em São Paulo numa casa chamada Grupo Espírita Batuíra. E um mentor fundador, que era
o fundador, que era um médium, o senhor Espartaco Guilard, passou por uma situação que ele contava para muitas pessoas. Ele disse que um dia ele estava no centro da cidade, num táxi, com a esposa dele. E bateu no vidro uma moça, magrinha, com uma criança no colo chorando. E ela falou, eu estou com fome, o senhor pode me oferecer algum dinheiro para eu comprar comida? Daí ele ficou quieto, o carro começou a andar e apareceu um dos mentores dele. Ele tinha uma mediunidade assim muito fantástica. E falou para ele, o Espartaco, não adianta você querer fazer prece para a moça agora. Ela está precisando de comida, ela está com fome. Volta lá e dá um dinheiro para essa moça. Óbvio que o assistencialismo, ele precisa ser feito de uma maneira organizada para que a gente não ofereça apenas o peixe, a gente ensine as pessoas a pescarem e saírem daquela situação de tanta necessidade. Isso é o ideal. Só que tem situações emergenciais que não dá para você ficar pensando. Daí muitas pessoas falam, eu não dou dinheiro para ninguém, porque ela vai usar isso para quê? Para comprar drogas, não sei se vai comprar comida ou não. Concorda que a nossa intenção é o que vale? O que aquela pessoa vai fazer diz respeito a ela. Se ela vai alimentar o corpo com o vício ou com a comida, isso vai ser uma escolha que ela vai fazer. Então, nessas escolhas que a gente faz, a gente nunca pode esquecer da nossa intenção. E por que eu coloquei o título como Caridade e Poupança para a Vida Eterna? Porque à medida que a gente auxilia o outro, a gente auxilia a nós mesmos, a gente está ali ligado mais proximamente de Deus, acumulando virtudes para que a gente possa sair dessa existência um pouquinho melhor do que a gente chegou. E a caridade, o auxílio ao próximo, é um recurso, é uma maneira para a gente conseguir alcançar essa felicidade e essa proximidade. É isso. Obrigado. Obrigada.